Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Você que agora está aí no seu celular, na sua TV, nos acompanhando através do YouTube ou do Facebook, nós queremos aproveitar esse momento para lembrar a você, para você compartilhar este vídeo, você convidar a sua família para juntos, nesta quarta-feira, no meio da semana, podermos estar estudando a palavra de Deus e louvando o seu santo nome. Devido ao decreto estadual e municipal, nós tivemos que, durante a semana, fazer o culto de estudo bíblico e oração aqui de casa. Mas no final de semana, vamos fazer normalmente no templo ao Senhor. Então, eu convido você para que você possa estar, nesse instante, parando tudo o que você está fazendo. E você possa estar dedicando esse tempo ao Senhor e juntos possamos buscar a sua face. Vamos orar ao Senhor, vamos, nesse tempo difícil, buscar a face de Deus, vamos pedir a Deus que dirija as nossas vidas nessa noite, receba a nossa adoração, o nosso louvor. Vamos orar uma oração de confissão e uma oração de adoração ao nosso Deus. Ore daí onde você está. Oremos. Pai bendito e amado, louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, o teu Filho, e pelo seu Espírito Santo em nós. Ó Deus trino, nós buscamos a tua face em oração e nos unimos na fé com muitos irmãos que agora nos acompanham através das redes sociais. Que o Senhor, pois, seja exaltado e louvado, porque tu és grande, nós pequenos, falhos pecadores, necessitados da tua graça e da tua misericórdia. Nós rogamos que o Senhor olhe para nós e contempla o nosso coração, vê se há em nós caminho mau e guia-nos pela tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos recebe em Cristo Jesus, o teu Filho. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque a despeito de tudo o que passamos, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado, Senhor. Por isso podemos te louvar, não apenas pelo perdão, por tuas bênçãos, mas pela tua infinita misericórdia e sabedoria sobre nós. Recebe o nosso culto, recebe a nossa oração e o nosso louvor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Feita esta oração de confissão e adoração ao nome do Senhor, vamos louvar ao nosso Deus o hino de número 63, As Muitas Bênçãos. Louvemos ao Senhor. Aproveite, então, também para você enviar o seu pedido de oração, seja pelo Facebook ou seja também pelo YouTube. Se na vida procelosa ação, se com desalento julgas tudo em vão, quantas muitas bênçãos dize de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas vezes outros são seu ombro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar
a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Bendiz elas todas de uma vez e verem surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino amparo orando mal te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Bendizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. No meio de tantas dificuldades, de tantas tragédias, sofrimentos, mas nós podemos contabilizar as grandes e muitas bênçãos que Deus tem nos dado. Nós estaremos falando hoje sobre quando a tragédia chega em nossa vida. Nós estamos aqui em casa, eu e minha família, minha esposa Carmen, minha filha Karen, estamos acompanhando também para esse culto e provendo que esse culto seja transmitido. Lucas, que de casa também está nos ajudando na transmissão das músicas, do culto, e nós louvamos a Deus pela vida do Lucas, pela sua vida, que nos acompanha também em casa. Nós estaremos, nesse instante, orando. Eu quero trazer aqui os irmãos que estão participando conosco. Nós temos alguns irmãos participando no chat aqui do YouTube, a irmã Francisca Teixeira, paz do Senhor Jesus, amém. A minha tia Elma Viana, lá de Aracaju, boa noite, meus irmãos, em Cristo Jesus, amém, tia Elma, louvado seja Deus. Nós também temos aqui outros irmãos, Carmen Viana, amém, Marta Lúcia, graça e paz, amém, irmã Marta, louvado seja Deus. Irmão Cícero Moura, o diácono, a paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos, amém. Se você deseja o seu pedido de oração, nós temos também aqui no Facebook irmãos que estão nos acompanhando. Nós vamos apresentar os pedidos de oração que foi colocado durante a semana através das redes sociais. Eu quero citar alguns nomes aqui dos irmãos, e se você tem algum pedido de oração, você que está nos acompanhando agora, você pode enviar o seu pedido, como já falei, no chat aqui do YouTube, ou mesmo pelo Facebook. Se você ainda não colocou, há tempo de você colocar. Lembrando aos irmãos que nós também estaremos orando por todos aqueles que nos deram seus pedidos de oração. Eu vou citar aqui os nomes desses irmãos. Estaremos orando pela família da Emily e Ashley, que perdeu a sua avó. E oremos também pelo seu avô, que está hospitalizado. Oremos também por Jalzinho e família. Vamos orar para que os nossos irmãos se recuperem o mais rápido possível, que a mão do Senhor seja sobre a vida dos nossos irmãos, em especial sobre a vida da Lela, que Deus tenha misericórdia da nossa irmã. Estamos em oração. Oremos ainda pelo pastor Wallace Rodrigues, da 4ª Igreja Presbiteriana. Vamos orar também pelo nosso irmão César e família, César de Débora. Deus te abençoe, meu irmão. Dona Rosilande, também estaremos orando para que Deus continue confortando o seu coração. A irmã Tereza, Jairo e família. Louvar a Deus pela restauração do irmão Jorge. Também estaremos também orando pela irmã Luísa, do sítio Lagoa Primeira, que Deus continue confortando a nossa irmã, bem como toda a sua família, que perdeu no domingo
por seu João, que partiu. Nós estaremos orando pela irmã Luísa, Valério, e pelos irmãos também que tiveram efeitos colaterais por tomarem a vacina da AstraZeneca, tiveram alguns efeitos colaterais, reações complicadas, não tão graves, mas simples, uma reação normal, comum, por conta da vacina, mas vamos orar para que os irmãos possam ser restabelecidos para a glória de Deus. Esses são os pedidos de oração que foram mencionados aqui para nós, mas nós também estaremos aqui, nós temos mais uma irmã que pediu oração. Quero pedir oração pelo meu sogro Cláudio e meu pai Claudeir, que são alcoólatras. Deus tenha misericórdia dessas pessoas, dessa família. Estaremos orando, sim, por estes pedidos. Marta, peço oração por minha família, pelos enlutados, pela igreja e pela vida de seu Luiz e dona Quitéria. Muito bem lembrado, irmã Marta, estaremos orando por esta família também, todos estes nomes que foram citados aqui, que você possa se juntar agora, juntamente comigo e com muitos irmãos que nos acompanham agora na sua casa. E vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Oremos ao Pai Todo-Poderoso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos dirigimos ao Senhor em oração, porque é o Senhor que tem em suas mãos as nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas necessidades. Ó Deus, quantas pessoas estão sofrendo, meu Pai, sofrendo com problemas relacionados à Covid-19. Meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Visita agora, meu Pai, cada uma dessas pessoas que estão nos hospitais, estão na UTI, internadas. Ó Deus, ou aqueles até mesmo que estão em casa, estão impacientes, estão, meu Deus, fazendo o seu tratamento. Tem misericórdia dos nossos irmãos. Estende a tua mão de cura, de poder sobre a vida de cada irmão agora, Senhor, que está sofrendo com esta enfermidade. Deus Todo-Poderoso, manifesta a cura sobre essas pessoas, Senhor. Manifesta o teu poder, Pai, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida dos nossos irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, meu Pai, nós confiamos em Ti, que seja feita a Tua vontade na vida dos nossos irmãos. Traz, Senhor, conforto aos familiares enlutados. Traz, Senhor, força, meu Pai, força, graça do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. O conforto que só o Senhor pode dar, que só o Teu Espírito Santo pode dar. Traz, Senhor, a paz, o consolo, Pai, necessário para todas estas pessoas. Ah, Senhor, que elas possam vivenciar este luto, este absurdo da dor diante do Senhor, que eles sejam restaurados, que eles sejam amparados pelos Teus braços poderosos, Senhor. Ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos a vida dos nossos irmãos, pedindo que o Senhor esteja visitando agora cada um deles onde eles estão, e com a Tua providência esteja operando, Senhor, maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. Ó Deus, derrama da Tua graça sobre nós, derrama da Tua graça sobre a Tua igreja que nos acompanha, derrama do Teu poder, Senhor, sobre o Teu povo, Pai. Fortalece o nosso coração, as nossas vidas. Nesse tempo difícil, Pai, não permita que venhamos a nos perder, que venhamos a nos enfraquecer na fé, mas que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Pai, nos dê da Tua graça, nos fortaleça no amparo do Teu Espírito Santo e com a Tua palavra, Senhor. Abençoa todos os Teus servos nesta hora. Assim nós oramos, bendizendo, Senhor, te louvando, te agradecendo
pela tua bondade e graça sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos, como é bom poder nos derramar na presença do Senhor. Nós estaremos louvando ao Senhor nesse momento, e eu quero convidar você para que juntos possamos louvar e bendizer ao Senhor pela sua graça. Quero louvar-te, Senhor. Louvemos ao Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero ser-te, sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, quero louvar. Quero levantar as minhas mãos a ti, aves céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais, mas quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Oh, oh. Amém, louvado seja Deus, porque Ele é engrandecido, o Deus da nossa vida. Por isso nós louvamos, por isso nós bendizemos, porque Ele que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da
a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvado seja Deus, graças ao nosso Deus, nosso bondoso Pai, pela sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Eu convido você, nesse momento, a abrirmos a nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 13, o que diz a Escritura. Enquanto você abre a sua Bíblia, você pega a sua Bíblia, lembre, compartilhe este link com outras pessoas, abençoe as pessoas através da reflexão que vamos ter agora. Há muitas pessoas que estão sofrendo tragédias, perdas difíceis, e nós precisamos compartilhar com estas pessoas a palavra de conforto, de consolo. Então aproveite, compartilhe com estas pessoas, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, e você também vai estar nos ajudando na propagação do Evangelho. Nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos que estão conectados conosco aqui, a Michele Beijoino, a presidente da SAF, da nossa igreja. Peço orações pela, eu creio que seja tia de Lady Jane e de Ileda, que estão de luto. Sim, que Deus continue fortalecendo, consolando todos os familiares. Também o irmão Marcone, o diácono Marcone, da nossa igreja. Boa noite, irmãos, graça e paz. Peço oração por um amigo de Garanhuns, Evandro, que está entubado. Que Deus tenha misericórdia do Evandro. Vamos continuar orando durante a semana e que você também possa estar intercedendo por esta vida. A irmã Maria José, amém. Deus abençoe. Lembre de enviar o seu pedido de oração, porque o Lucas sempre registra os pedidos de oração, do qual nós oramos durante a semana, nós oramos também no programa de rádio e durante os nossos cultos. Então é importante a sua participação. Vamos à palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 1, vamos ler do verso 13 em diante. Eu quero falar nessa reflexão, desse estudo bíblico, sobre quando a tragédia chega. Quando a tragédia chega. Vamos ler o texto que diz no capítulo 1, do livro de Jó, no verso 13 até o 22. Nos diz assim a palavra de Deus. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam
e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto, e Deus nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Palavra do Senhor ao nosso coração. Vamos orar pedindo iluminação e graça do Espírito Santo. Deus Pai Todo-Poderoso, nesse instante nós rogamos o poder, a misericórdia do Senhor, para que o Senhor esteja nos orientando nesta reflexão, que o Senhor esteja, ó Deus, iluminando os nossos olhos e os corações de muitas pessoas que estão passando por tragédias, perdas drásticas nas suas vidas. Ó Deus, que a tua palavra seja um bálsamo, que a tua palavra seja um amparo nesta hora difícil. Ó Pai, fala ao nosso coração, edifica a tua igreja e nos dirige pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é verdade que uma tragédia, ela raramente acontece na nossa vida. Tragédias não acontecem todos os dias. Tragédias acontecem eventualmente ou em algum momento pode marcar cada uma das nossas vidas. Há pessoas que talvez não sabem o que é passar por uma tragédia. Há pessoas que, ao contrário disso, nesta semana mesmo, nós tivemos uma triste notícia e trágica notícia. E não é só uma pessoa que está passando por isso. Várias pessoas que, ao mesmo tempo, por conta da Covid-19, está perdendo não apenas um familiar, mas vários familiares. Esta semana, eu tive a notícia de uma pessoa que perdeu consecutivamente 2 pessoas queridas da sua família, entre outras que estavam passando por dificuldade com a Covid-19. Pessoas que, assim como Jó, passou por situação complicada. Passou por uma situação em que aconteceu uma tragédia. Uma notícia, uma má notícia, uma atrás da outra estava acontecendo aqui na vida de Jó. Todos nós conhecemos a vida de Jó, todos nós sabemos quem foi Jó. Você pode parar para perguntar, mas, pastor, eu conheço a vida de Jó, eu sei quem foi Jó, e é verdade que Jó era um homem íntegro, diz a Bíblia, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó tinha uma vida
abençoada por Deus. É verdade, Jó tinha esta vida abençoada por Deus. Acontece que, inclusive, a família de Jó, ele tinha muitos filhos, ele tinha muitos bens, a sua vida era regalada, a sua vida era uma vida bem-sucedida. Além disso, Jó era um homem de oração. Ele orava pela sua família. Ele era um homem não apenas bem-sucedido materialmente, mas era um homem também espiritualmente bem-sucedido, porque ele era um homem que também orava pela sua família. Isso está no capítulo 1, no versículo de número 5, quando Jó, diz o texto, já orava pelos seus filhos, imaginando que se eles tivessem cometido alguma coisa contra Deus, eles já estivessem sendo perdoados. Jó era um homem realmente de um caráter, de um exemplo de fé, de obediência a Deus. Nós vemos no capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 12, quando em algum momento, naquela ocasião, uma vida boa que Jó tinha, tanto espiritual quanto material, mas agora nós vemos aqui, neste verso número 6 até o 12, um momento em que acontece na vida de todos uma provação. Você certamente já foi provado pela sua fé. Jó é um exemplo de que os filhos de Deus passam por provações. Você já passou por alguma provação? Certamente. A provação, ela vem para testar a nossa fé. E quando a provação vem, seja por um sofrimento, uma tribulação, não imagine que nada que acontece, ou melhor, imagine que tudo o que acontece na sua vida, meu irmão, pela doutrina da providência de Deus, acontece por causa de Deus. Toda provação vem pela vontade de Deus e não por diabo. O diabo nos tenta, diz o apóstolo Tiago, ou melhor, diz o irmão Tiago, que Satanás é aquele que nos tenta, mas Deus é aquele que prova a fé dos seus filhos. Neste texto, nós vemos, a partir do versículo 6, como, então, os filhos de Deus se apresentam até o Senhor, eles se apresentam diante de Deus e Satanás apresenta-se no meio deles. E, então, há um diálogo entre Satanás e Deus e há uma permissão quando Satanás responde no versículo 9 ao Senhor, dizendo que Jó acreditava nele em vão. A fé de Jó é uma fé em vão, é uma fé que está baseada na troca. Enquanto o Senhor está dando alguma coisa, Jó está mantendo esta fé como uma diplomacia, como uma barganha. A fé de Jó é uma fé momentânea, interesseira, baseada nas bênçãos que o Senhor dá a ele. E para mostrar a integridade, provar a integridade de Jó, Satanás permitiu, ou melhor, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E assim aconteceu, mas não diretamente ainda no corpo de Jó. Mas aqui no capítulo 1, nós vemos, pelo menos em 3 grandes coisas importantes que Satanás tentou acabar, destruir na vida de Jó. No capítulo 2, isso vai acontecer com o próprio corpo de Jó. Mas aqui no capítulo 1, nós vemos 3 coisas. A primeira coisa em que Satanás toca nas coisas de Jó, nos bens de Jó, é exatamente nos servos. Se você observar no versículo 15, como nós já lemos o texto, mensageiros e que escapavam àquela tragédia, depois de, na tentativa de ser provado da sua fé, vem aqui o versículo de número 15, mostrando que agora começa o momento em que Jó começa a perder as suas
os seus bens, começando pelos seus servos, quando vem um mensageiro e diz que mataram os seus servos. Em seguida, nós encontramos aqui, mais uma vez, no versículo 16, a má notícia de que o fogo de Deus não foi um fogo do diabo, não foi o fogo que queimaram em alguma coisa, não foi um incêndio provocado por um curto-circuito, não. Foi um fogo de Deus. Lembre-se, a provação aqui foi uma provação permitida por Deus e quem estava executando esta missão de provação era Satanás. Então ele primeiro toca nos servos, ele mata os servos de Jó, todos os empregados de Jó morrem e apenas vai sobrando um. À medida que a tragédia vai acontecendo, é à medida que também vai sobrando apenas um servo para trazer a má notícia. E aí vem não apenas os servos, mas os bens de Jó também, como, por exemplo, os animais vistos já no versículo 16. Vimos também aqui os próprios bens de Jó, a casa que pegava fogo, o curral que também era devastado. Então, todos os bens que Jó tinha, as fruteiras, as árvores, tudo praticamente foi devastado. Como não se bastasse, no versículo de número 18, enquanto os filhos estavam reunidos, buscando, tendo aquele momento de alegria, comendo, bebendo em casa do irmão mais velho, então se levantou um vento. Irmãos, estes eventos estão acontecendo no mesmo instante. Veja que não é uma notícia que está indo ali, indo aqui, não é uma notícia que está acontecendo em um momento, em outro. Não, é uma notícia após a outra. Uma notícia após a outra está acontecendo aqui, em que Jó está basicamente perdendo tudo o que ele tem. E aí, meu irmão, veja, não é apenas a má notícia de um luto, não é apenas uma, são várias circunstâncias difíceis acontecendo aqui com Jó. Esta é uma verdadeira tragédia acontecendo com Jó. Uma verdadeira tragédia que está acontecendo. E o que é que Jó, então, faz diante da tragédia? O que é que Jó, como é a reação humana diante da tragédia? Porque os filhos estavam lá, ele não apenas perdeu os seus bens, ele não apenas perdeu os seus servos, mas agora no versículo 19, diz que aquele vento derrubou a casa em que os filhos estavam. E todos os filhos morreram. Todos eles morreram. Somente uma pessoa escapou para trazer a má notícia. Sabe, irmãos, essa tragédia que acontece na vida de Jó não exatamente pode acontecer na nossa vida, literalmente. Mas é possível que algum dia, ou não, possamos enfrentar ou passar alguma tragédia. Há pessoas que agora estão nos assistindo que talvez esteja vivenciando na pele uma verdadeira tragédia. E agora é o momento em que vamos assistir à atitude de Jó, em que vamos perceber como o servo de Deus deve lidar com a tragédia. Como o servo de Deus, então, se posiciona diante da tragédia. E nos diz a Escritura, no versículo de número 20, que Jó apresenta uma marca importante dos filhos de Deus. É a obediência. A obediência a Deus
é uma necessidade em que os filhos de Deus devem praticar durante o momento da tragédia. Qual a relação que o que está acontecendo na vida de Jó e a sua atitude no versículo 20 tem a ver com a obediência? Nós nos lembramos que a atitude de Jó foi se levantar, ele ouviu todas aquelas notícias, certamente estava sentado ou caído no chão, aflito a ouvir tudo aquilo. Seja como for, a Bíblia diz que ele se levantou. A tragédia veio na vida de Jó e o que ele fez foi se levantar. Eu sei que no momento da tragédia, da calamidade, nós queremos nos prostrar. Mas veja, a atitude de Jó foi se levantar, mas se levantar para se humilhar. Rasgar o seu manto, rapar a cabeça e, mais uma vez, ele se levantou, mas agora ele se lança em terra. Jó não nega a sua humanidade. Jó não nega o fato de que está perdendo ali os seus bens, os seus animais, os seus filhos. Ele não nega isso. Em nenhum momento há uma insensibilidade de Jó. Não. A reação de humilhação, a reação de fazer tudo isso que ele fez, de raspar a cabeça, de rasgar as vestes e se lançar em terra, é um reconhecimento de que Jó estava olhando para o passado. Ele estava olhando para o seu passado. Como ele enxerga o seu passado? O texto diz, ele se lança em terra, mas antes de analisar o seu passado, ele faz uma atitude. Ele adorou. Ele adorou o Senhor. O que Satanás queria que Jó fizesse é que Jó desobedecesse a Deus. É que Jó deixasse de adorar a Deus. Lembre-se do catecismo maior, os nossos símbolos de fé da igreja presbiteriana. O que diz a primeira pergunta? Qual é o fim principal do homem? E qual é o fim principal do homem? Glorificá-lo e alegrá-lo para sempre. Ou seja, Jó entendia que a vida dele deveria ser uma vida de adoração independente das circunstâncias. O que está acontecendo é uma tragédia, mas a tragédia não estaria impedindo Jó de obedecer a Deus. Lembre-se, o que Satanás queria era que Jó desobedecesse a Deus e não desse glória a Deus. Lembre que Satanás disse, Jó só te dá glória porque o Senhor está dando a ele. Eu quero ver Jó te dar glória e te adorar quando o Senhor tirar tudo que o Senhor deu. Então, o que Jó está fazendo exatamente aqui? Ele está glorificando quando tinha servo, quando tinha filhos, quando tinha bens, mas agora ele continua glorificando quando nada mais ele tem. Ele está obedecendo uma vida de adoração. E que relação tem a obediência, mais uma vez? O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Foi com esta mesma tentação que Satanás tentou Jesus Cristo, se lembra? Ele disse, olha, tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que Jesus disse? Adorar somente a Deus, que é o primeiro mandamento. E o que é que Jó faz aqui? Ele cumpre o primeiro mandamento, que é adorar somente a Deus, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. A adoração a Deus diante da tragédia. Nós não podemos desobedecer a Deus porque estamos perdendo, ou estamos passando por luto, ou porque estamos passando por alguma situação difícil na nossa vida. Não podemos deixar de obedecer a Deus a ponto de querermos deixar de confiar e obedecer e adorar a Ele. A nossa adoração também deve estar em qualquer momento diante do Senhor. Mas uma segunda atitude de Jó, quando chegou a tragédia à sua casa, é que ele mostra a sua fé nos planos
nos planos secretos de Deus. Ele mostra a sua fé nos planos secretos de Deus. Quais são esses planos secretos de Deus, pastor? Esses planos secretos é a soberania de Deus. São secretos porque nós não sabemos. Mas Jó tinha fé em que Deus estava cumprindo a sua vontade. Jó tinha fé de que Deus estava fazendo a sua vontade na vida dele. Por isso, ele pôde dizer, olhar para o passado, ele diz, nu saí do ventre de minha mãe. Ele lembra de onde ele veio. Ele olha para o passado. E quando ele olha para o passado, ele nos permite lembrar que nada nós trouxemos desse mundo. Nada. Então, ele olha para o passado e diz, eu não trouxe nada. Né? E agora ele olha para o futuro. Ele diz, e nu voltarei. Da mesma forma que eu vim, passado, eu também voltarei, futuro. Eu vou voltar. Ou seja, eu não tenho nada a perder. Se eu realmente já perdi tudo, a tragédia aconteceu, meu fim principal é adorar ao Senhor. Meu fim principal é poder servir ao Senhor na vida, na morte, na bonança ou na escassez. E ele cumpre esse propósito porque ele confia na soberania do Senhor. Esta fé que talvez você diga assim, mas pastor, isso foge à razão. É verdade. A razão está dizendo para Jó reclamar, a razão está dizendo, Jó, você perdeu tudo. Jó, agora você não tem mais nada. Você perdeu as pessoas queridas. Você perdeu seus bens. Jó, já era. Não há mais esperança para você. Mas a palavra do Senhor nos ensina, amados, a termos fé, mesmo diante de perdas, de tragédias, de absurdos dolorosos no nosso coração. É necessário fé, porque quando a razão diz já era, a fé diz espere. Enquanto a razão diz, olha, não há mais jeito, a fé nos diz que aqueles que morrem em Cristo Jesus não morrem, mas têm a vida eterna. Enquanto a razão nos mostra, você não vai conseguir, você não pode, a fé nos manda esperar por coisas que não vemos. É verdade que a fé excede a razão. Por isso, Jó tinha toda a razão do mundo para reclamar, para abandonar Deus, para desistir da vida. Mas o que é que ele faz? Ele obedece a Deus em adoração. E depois ele mantém a sua fé na soberania divina, dizendo, olhando para o seu passado, olhando para o futuro, e agora, mais uma vez, ele confirma a sua obediência e fé, dizendo uma posição, uma confissão de fé para eu e você diante dessa tragédia. Ele diz, bendito, ele diz, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É fácil dizer isso quando temos tudo, ou quando tudo está bem em nossa vida. Mas quando a tragédia chegar, como chegou na vida de Jó, é necessário obediência e fé para passar por esta provação difícil. Para que você se mantenha firme neste absurdo desta dor. Está sendo muito difícil para você. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa manter a sua obediência, a sua fé nele. Você precisa crer que Deus está cuidando de você. Mas Jó ainda nos mostra. Jó nos mostra a sua situação de paciência diante da tragédia. Lembre-se, diante da tragédia, Satanás queria que Jó
abandonasse Deus, jogasse tudo para cima e blasfemasse e dissesse que a culpa é de Deus. Porém, meu irmão, além de obedecer a Deus, além de ter fé naquilo em que ele não estava vendo, mas ele confiava nos planos secretos de Deus para a sua vida, a Bíblia nos mostra que Jó foi um homem muito paciente. Não é à toa que na epístola de Tiago, no capítulo 5, no versículo 11, nosso irmão Tiago nos disse que Jó foi um homem que sofreu muito, um homem que padeceu, e este padecimento na vida de Jó nos mostra quando ele fala da paciência de Jó. Ele diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ainda não é o fim, porque a tragédia aconteceu na sua vida. O fim que Deus tem preparado para você já foi decretado por Ele antes da fundação do mundo. Por isso, são planos secretos, soberanos do Senhor, que eu e você devemos fazer como Tiago usou de exemplo, termos uma vida de obediência, uma vida de fé, a soberania do Senhor, uma vida de paciência. Ao contrário de você praguejar, de você reclamar, murmurar, Jó, ele foi um exemplo de paciência na tragédia, no sofrimento. No momento presente, lembre, Jó olhou para o passado, viu de onde ele veio, olhou para o futuro e viu para onde ele iria, que era para a sepultura, para o barro, para o pó, e ele olhou para o presente. E no presente, Jó, ele viu a sua vida. E no presente, diz o versículo 22, que diante disso, Jó não pecou. Por que ele não pecou? Porque ele passou no teste. Ele passou no teste. A provação é difícil. Sabe que quanto mais difícil for a provação, é sinal de que ela está perto do fim. É sinal de que já está perto o tempo da bonança. Então vamos aguardar este tempo da bonança. Vamos esperar por este tempo, porque nós temos aqui a palavra de Deus nos instruindo. É necessário paciência ao invés de reclamarmos. O que Jó fez foi não atribuir a Deus nenhuma da culpa dos problemas que estavam acontecendo. Talvez, diante dessa tragédia, você possa perguntar: onde Deus está? Em nenhum momento Jó disse isso. Onde Deus está? Ele sabia onde Deus estava. Ele sabia. Deus estava no controle da sua vida. Tanto é que no meio da tragédia, ele o adorou, ele o encontrou, ele achou o Senhor, mesmo na tragédia. Aqueles que são filhos de Deus e que passam por tragédias difíceis, estes, no meio da tragédia, encontram o Senhor e são por ele achados. Pelo Senhor é achado. Achava-me prostrado, diz o salmista, mas o Senhor me levantou. Seja qual for a tragédia que você esteja vivenciando na sua vida, essa é uma provação. Uma provação da qual você está passando e o Senhor deseja que você seja aprovado. O Senhor deseja que o seu fim seja abençoado. Para isso, meu amado irmão, devemos olhar para Cristo, aquele que não pecou com a sua boca, mas que foi perseverante e fiel a Deus, morrendo numa cruz para nos salvar. Jesus nos ajuda e nos habilita a carregar a nossa cruz. Que você confie no Senhor e, diante desta tragédia, que você possa ter a certeza de obedecer a Deus, sabendo que Ele está presente no que você está vivenciando.
Ele está contigo neste momento de dor, de lágrimas, de tragédia. Deus está contigo. Deseje obedecer a Deus, por mais difícil que seja. Deseje confiar no Senhor. Busque a Ele. Deseje ser paciente. Peça a Deus que Ele te encha dessa virtude, do fruto do Espírito Santo, que é a paciência. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e abençoe a todos que estão passando por dias difíceis, por dias de luto e por dias de tragédia. Ele é Deus e continua no governo da sua vida. Vamos, nesse instante, orar a oração do Senhor Jesus. Oremos juntos nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os nossos participantes. Irmãos que participaram conosco através do YouTube, através também do Facebook. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. A irmã Eunice Barros está ligadinha também aqui, dentre os nomes que já foram citados. Né? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. A irmã Maria Lúcia, Senhor, ajuda-me a esperar com paciência. Amém, minha irmã. Que o Senhor nos ajude, assim como Jó, que o Senhor nos abençoe. Meus amados irmãos, quero lembrar-lhes que no sábado você pode nos acompanhar através do YouTube, no programa de rádio, programa Mensagem da Cruz, na Rádio Bom Conselho FM, ou também através dos canais sociais. Sábado às 18h05. No domingo pela manhã, o nosso culto ao Senhor, às 9h30 e logo mais à noite, às 18h30. Se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a todos os irmãos participando, ao Lucas também nos ajudando, minha família aqui presente. Deus abençoe e até domingo e sábado, se Deus permitir.